Antes que houvesse um trono em Israel, havia apenas um povo dividido, clamando por direção. Eram tempos de silêncio, tempos em que a fé do povo parecia vacilar entre a confiança no invisível e o desejo de ter um líder visível, como as outras nações ao redor. O nome de Deus ainda ecoava nas memórias dos anciãos. O Deus que libertara o povo do Egito, que abrira o mar e fizera cair o maná do céu. Mas o coração de Israel estava inquieto. Eles queriam algo que pudessem ver, alguém que pudessem seguir. E foi nesse anseio, nesse grito misturado de fé e impaciência, que a história de Saul começou. Saul não era um homem comum, mas também não era ainda um rei. Ele vinha da tribo de Benjamim, a menor de todas, e era filho de Quis, um homem de influência e força. As escrituras dizem que Saul era formoso, alto, mais alto do que qualquer outro homem em Israel, a imagem exata de um líder aos olhos humanos. Ele carregava em si a aparência do poder, mas seu coração ainda não conhecia o peso da unção. Ele vivia de forma simples, cuidando das terras de seu pai, sem imaginar que um chamado divino já havia sido decretado sobre sua vida. Tudo começou num dia comum, quando as jumentas de seu pai se perderam. Um pequeno incidente aparentemente sem importância, mas que serviria como o primeiro passo do plano de Deus. Saul saiu com um servo para procurá-las, sem saber que sua busca não era por animais perdidos, mas por seu próprio destino. Caminharam por montes e vales, sem sucesso, até que o servo sugeriu algo inusitado. Há um homem de Deus nesta cidade, um profeta. Tudo o que ele diz acontece. Vamos até ele. Saul, cansado e desconfiado, aceitou. Ele não sabia, mas estava prestes a encontrar o profeta Samuel, e com ele, o propósito para o qual nascera. Samuel, por sua vez, já havia recebido uma revelação do Senhor. Na noite anterior, Deus lhe dissera: amanhã te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu o ungirás como príncipe sobre o meu povo. Quando Samuel viu Saul, o Espírito de Deus confirmou: eis o homem. Aquilo que parecia um acaso era, na verdade, uma convergência divina. O encontro entre o profeta e o futuro rei não foi planejado por homens, mas pelo próprio Deus. E quando os olhos de Samuel se encontraram com os de Saul, o curso da história de Israel começou a mudar. Samuel recebeu Saul com honra e lhe ofereceu o melhor lugar à mesa, sem explicar de imediato o porquê. Na manhã seguinte, antes de se despedirem, levou-o para um lugar à parte. O vento soprava suave e o silêncio da colina parecia aguardar algo sagrado. Então Samuel tirou um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. O óleo escorreu lentamente, brilhando à luz do sol, marcando o início de uma nova era. O Senhor te ungiu como príncipe sobre o seu povo, disse Samuel. E naquele instante, Saul sentiu algo que nunca havia sentido antes. Um peso, um temor, uma presença. O Espírito de Deus começou a agir dentro dele, mas a unção não veio acompanhada de compreensão. Saul ainda não entendia o que significava ser escolhido. O povo clamava por um rei, mas Deus buscava um servo. Saul se encontrava entre dois mundos, o da vontade de Deus e o da expectativa humana, e essa tensão se tornaria o centro de sua vida. Enquanto descia a colina, o profeta lhe deu sinais que confirmariam a veracidade do chamado, e tudo aconteceu exatamente como Samuel havia dito. Saul começou a perceber que sua vida nunca mais seria a mesma. O homem comum de Benjamim havia sido tocado pelo Eterno. Dias depois, quando o povo se reuniu em Mispa, Samuel apresentou Saul diante de toda a nação. E quando ele foi escolhido por sorte, o próprio Saul se escondeu entre a bagagem. Um rei que se escondia, um escolhido que ainda temia o próprio destino. E mesmo assim, o Senhor o trouxe à luz. Quando Saul se levantou, o povo gritou: viva o rei! E o eco dessas palavras percorreu o vale como uma promessa e um presságio. Aquele homem alto e belo, tímido e hesitante, carregava sobre si a responsabilidade de um povo e o olhar de Deus.
Ele havia sido escolhido, mas ainda não transformado. Nos primeiros dias de seu reinado, Saul parecia ser tudo o que Israel precisava. Valente, justo, decidido. Libertou Jabes de Gileade de um inimigo cruel e o povo o aclamou com alegria. Samuel o confirmou como rei diante de todos, e houve festa, sacrifícios, cânticos e gratidão. Israel acreditava que agora, finalmente, tinha um líder que os representava. Mas nas profundezas do coração de Saul, algo ainda estava incompleto. Ele se via como rei, mas ainda não havia aprendido a se ver como servo. E esse seria o início de seu conflito. O mesmo que separa a obediência da ambição, a fé do controle, o espírito da carne. Enquanto a glória terrena o envolvia, a voz de Deus começava a se distanciar em seu coração. E a jornada que o levaria da unção à queda estava apenas começando. O que começara com azeite e promessa, terminaria com silêncio e arrependimento. Mas antes que isso acontecesse, o céu ainda o cercaria com sinais, misericórdia e oportunidades, porque Deus nunca rejeita um coração que ainda pode ser moldado. E durante um tempo, Saul caminhou entre a luz e a sombra, sem perceber que a verdadeira batalha de sua vida não seria contra exércitos, mas contra si mesmo. Saul havia sido ungido, o povo o aclamara, e Israel finalmente tinha um rei. O que antes era apenas um desejo coletivo, agora se tornara realidade. Mas o coração humano é instável, e o trono que Saul passou a ocupar carregava mais peso do que ele podia imaginar. O primeiro desafio do novo rei não veio de fora, mas de dentro. A necessidade de provar a si mesmo, de mostrar que era digno da coroa que lhe fora imposta. Embora tivesse o favor do povo e a bênção do profeta, Saul ainda lutava com a dúvida que o corroía. Seria realmente o escolhido de Deus ou apenas um instrumento temporário? Os primeiros meses de seu reinado foram marcados por vitórias e reconhecimento. Saul formou um exército, organizou o povo e trouxe ordem ao que antes era desunião. Quando os amonitas ameaçaram Jabes de Gileade, ele foi tomado por um impulso divino. O Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, e Saul reagiu com coragem. Convocou todo o povo, uniu as tribos e marchou com uma força que ninguém esperava. A vitória foi completa. Os inimigos foram derrotados e o nome de Saul foi exaltado. O povo clamava: quem disse que Saul não reinaria sobre nós? Tragam esses homens e os mataremos. Mas Saul, em um raro momento de graça, respondeu: hoje ninguém morrerá, porque o Senhor trouxe salvação a Israel. Foi um tempo de glória. Samuel reuniu o povo em Gilgal e renovou o reino diante do Senhor. Sacrifícios foram oferecidos, louvores ecoaram pelo vale, e por um breve instante Israel viveu a alegria da unidade. Saul parecia cumprir o propósito para o qual fora chamado. O Espírito de Deus o guiava e Samuel o aconselhava. Tudo parecia caminhar bem. Mas no coração de Saul, um sussurro crescia. A voz do orgulho começava a se confundir com a voz da fé. E esse seria o início de sua queda silenciosa. Com o tempo, as ameaças externas começaram a aumentar. Os filisteus se fortaleciam, espalhando medo e dúvida entre o povo. Samuel havia prometido vir oferecer sacrifícios antes da batalha, mas os dias passavam e o profeta não chegava. O exército de Saul começava a se dispersar. Os soldados estavam assustados, escondendo-se em cavernas e fendas, e o rei sentia o peso da liderança como nunca antes. Cada hora de espera parecia um julgamento. E então, num momento de impaciência e medo, Saul tomou uma decisão que mudaria tudo. Ofereceu o sacrifício ele mesmo. Era uma atitude sagrada, mas que pertencia ao profeta, não ao rei. Assim que Saul terminou o ritual, Samuel chegou. O silêncio entre os dois era cortante. Samuel olhou para ele com tristeza e Saul tentou se justificar. O povo estava se dispersando e tu não vinhas. Os filisteus estavam reunidos contra mim e temi que o Senhor não estivesse comigo.
Mas o profeta respondeu com palavras que ecoaram como sentença. Procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. Se o tivesses feito, o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora teu reino não subsistirá. O Senhor buscou um homem segundo o seu coração. Essas palavras feriram Saul mais do que qualquer espada poderia. Não apenas por perder o favor do profeta, mas porque algo dentro dele sabia que era verdade. O orgulho o havia levado a agir sem esperar por Deus. E a partir daquele momento, algo começou a mudar. O Espírito do Senhor ainda o assistia, mas a comunhão estava ferida. Saul começou a se sentir só, mesmo cercado por exércitos. O trono já não parecia um símbolo de vitória, mas um peso sobre os ombros. E no silêncio do coração, o rei começou a se distanciar do Deus que o escolhera. Mesmo assim, o Senhor, em sua misericórdia, ainda lhe deu novas oportunidades. A guerra contra os filisteus continuava, e seu filho Jonatas, um jovem de coragem e fé sincera, liderava com sabedoria. Jonatas confiava no Senhor de forma que Saul já havia esquecido. Em uma batalha ousada, com apenas seu escudeiro, ele atacou o acampamento inimigo, dizendo: "Nada impede o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos." E Deus honrou sua fé. O inimigo foi posto em confusão, e Israel prevaleceu. Mas mesmo em meio à vitória, Saul revelou o peso da insegurança. Fez um juramento impensado, proibindo seus homens de comer até que seus inimigos fossem vencidos. O resultado foi o cansaço do exército e a quase morte de seu próprio filho, que, sem saber da proibição, provou mel no campo de batalha. Foi necessária a intervenção do povo para que Jonatas não morresse. A atitude de Saul mostrou a fragilidade de seu discernimento. A fé que antes o movia havia se transformado em rigidez e controle. O medo de perder o poder o levava a decisões precipitadas. Ele já não ouvia a voz de Deus com clareza, e cada ação revelava mais sua distância do Espírito. Ainda assim, Deus lhe concedeu uma missão que seria a prova definitiva de sua obediência: destruir completamente os amalequitas, o povo que havia atacado Israel no deserto. Era uma ordem direta e clara: não poupar ninguém, nem homens, nem animais, porque aquela nação simbolizava o pecado persistente que precisava ser erradicado. Saul obedeceu em parte. Marchou contra os amalequitas, venceu a batalha, mas poupou Agag, o rei inimigo, e guardou o melhor do gado e das ovelhas. Quando Samuel chegou, Saul o recebeu com alegria fingida, dizendo: "Bendito sejas do Senhor, cumpri a palavra do Senhor." Mas o profeta, com olhar firme, respondeu: "Que barulho de ovelhas é este que ouço?" Saul tentou justificar-se outra vez. O povo poupou o melhor para sacrificar ao Senhor. E foi então que Samuel pronunciou uma das frases mais duras e verdadeiras das Escrituras: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros." A desobediência de Saul havia revelado seu coração. Ele não compreendia mais o que Deus realmente desejava. Em seu desejo de controlar, ele perdera o entendimento da submissão. Samuel então declarou que o Senhor havia rejeitado Saul como rei, e naquele momento algo se partiu dentro dele. O Espírito de Deus começou a se afastar, e um vazio espiritual tomou conta de seu ser. O homem que fora ungido com azeite agora se via seco por dentro. O trono ainda era seu, mas o favor divino havia partido. Saul tentou se agarrar à aparência, à autoridade, ao reconhecimento do povo, mas o brilho que o cercava começava a se apagar. Samuel se afastou, e o rei passou a caminhar sem direção. Israel ainda o seguia, mas o céu já não o inspirava. E foi nesse silêncio espiritual que a história deu uma nova guinada. Enquanto Saul perdia o favor, em Belém, um jovem pastor chamado Davi começava a tocar harpas
e compor salmos que mudariam o destino de toda uma nação. Deus havia encontrado um coração diferente, e o rei que fora o primeiro escolhido começava, sem saber, a abrir espaço para aquele que viria a substituí-lo. A partir do momento em que Davi entrou em cena, a história de Saul tomou um rumo irreversível. O jovem pastor, de aparência simples e coração puro, fora ungido por Samuel em segredo, escolhido por Deus enquanto Saul ainda se agarrava ao trono. Nenhum dos dois sabia, mas o destino de ambos já estava entrelaçado por algo maior. O plano divino de transição entre o rei que o povo desejava e o rei que Deus realmente queria. Tudo começou com uma harpa. Saul, atormentado por um espírito mau que o inquietava dia e noite, buscava alívio. Seus servos sugeriram trazer um homem habilidoso na música para tocar e acalmar o rei. E foi assim que Davi, o filho de Jessé, foi levado à presença de Saul. Quando Davi tocava, o espírito maligno se retirava e a paz voltava a habitar o palácio. Por algum tempo, parecia que a graça havia retornado. O som das cordas curava o que nem o trono, nem as vitórias, nem as palavras dos homens conseguiam curar. Saul começou a afeiçoar-se por aquele jovem. Tornou-o seu escudeiro, e Davi passou a servir na corte com humildade e devoção. Mas Deus já preparava o cenário para algo maior. Enquanto Saul lutava para manter o que estava perdendo, Davi apenas esperava o tempo certo. E esse tempo chegou quando o gigante Golias desafiou Israel. Por 40 dias, o guerreiro filisteu zombou do exército do Deus vivo, e nenhum homem teve coragem de enfrentá-lo. Nem mesmo Saul, que antes era conhecido por sua coragem, ousou dar um passo à frente. Mas Davi, movido por uma fé simples e ardente, recusou-se a aceitar a afronta. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Disse ele. Diante do espanto de todos, o jovem pastor se apresentou ao rei e declarou que o mesmo Deus que o livrara do leão e do urso o livraria também daquele gigante. Saul, sem outra opção, permitiu. Tentou vesti-lo com sua própria armadura, mas Davi recusou. Não posso andar com isto, pois nunca o usei. Com uma funda e 5 pedras lisas, ele foi ao encontro do inimigo. E com um só golpe, derrubou o guerreiro que aterrorizava uma nação. A vitória foi estrondosa. Israel vibrou como nunca antes. As mulheres saíram pelas ruas dançando e cantando. Saul matou 1000 e Davi 10.000. E foi nesse cântico de louvor que a semente do ciúme se plantou no coração do rei. Até aquele dia, Saul via Davi como um aliado, talvez até como um filho espiritual. Mas a partir daquele momento, passou a vê-lo como ameaça. O eco daquela canção o perseguiu mais do que qualquer inimigo jamais o faria. O Espírito de Deus, que antes repousava sobre Saul, agora se movia com força em Davi. E o que restava ao rei era um vazio crescente, uma mistura de inveja, medo e desespero. Ele começou a olhar o jovem com desconfiança, observando cada gesto, cada palavra. Davi, por outro lado, continuava servindo com lealdade. Tocava sua harpa quando o espírito mau atormentava o rei, lutava em suas batalhas e vencia em seu nome. Mas nada disso bastava. O ciúme é uma sombra que se alimenta até do amor, e em pouco tempo, Saul passou a temer o dom que antes o curava. Numa noite, enquanto Davi tocava diante dele, Saul foi tomado por um impulso sombrio. Pegou a lança e a arremessou contra o jovem, dizendo: "Cravarei Davi na parede." Mas o arpista desviou-se 2 vezes, e o rei ficou sozinho, respirando ódio e arrependimento. Era como se uma guerra invisível o consumisse. O homem que antes fora movido pelo espírito, agora era movido pelo medo. Tentou afastar Davi, enviando-o a missões perigosas, na esperança de que morresse em batalha. Mas Deus era com ele. Quanto mais Saul tentava destruí-lo, mais Davi prosperava. O povo via. Os oficiais comentavam, e a tensão dentro do palácio aumentava.
A filha de Saul, Mical, apaixonou-se por Davi, e o rei, em sua astúcia, viu nisso uma oportunidade. Trar-me-ás o dote da minha filha, sem prepúcios de filisteus. Era uma armadilha mortal, mas Davi, confiando no Senhor, trouxe o dobro. Saul teve que conceder-lhe Mical como esposa, e isso apenas aumentou sua raiva. Agora, o jovem era seu genro, amado pelo povo, protegido por Deus. E o rei, em sua confusão, passou a perceber que lutava não contra um homem, mas contra a própria vontade do Altíssimo. Com o tempo, o ódio se tornou insuportável. Saul tentou matar Davi abertamente. Jonatas, seu filho, que amava Davi como a si mesmo, tentou interceder. Falou ao pai sobre a inocência e fidelidade do amigo, lembrando-lhe das vitórias que ele trouxera a Israel. Por um breve momento, Saul ouviu, jurando que não tiraria a vida do jovem. Mas o coração que já se afastara de Deus não permanece firme. Logo, o espírito maligno voltou, e o rei novamente ergueu sua lança contra aquele que só lhe fazia bem. Davi fugiu. O herói de Israel tornou-se um exilado, correndo por sua vida entre montes e cavernas. E mesmo assim, o Senhor o sustentava. Enquanto Saul reunia tropas para persegui-lo, Davi formava uma pequena companhia de homens leais, muitos deles fugitivos e aflitos. No deserto, o futuro rei aprendia o que Saul havia esquecido, a depender de Deus em cada passo. Em 2 ocasiões, Davi teve a chance de matar Saul, uma na caverna de En-Gedi e outra no acampamento, quando o rei dormia profundamente. Seus homens o incentivaram, dizendo: "O Senhor entregou teu inimigo em tuas mãos." Mas Davi recusou. Cortou apenas a orla do manto do rei e disse: "Longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor." Quando Saul acordou e percebeu o que acontecera, chorou. Gritou de longe para Davi: "Tu és mais justo do que eu, pois me pagaste bem pelo mal que te fiz." Por um momento, o coração de Saul pareceu lembrar quem ele havia sido. O homem escolhido, ungido, chamado por Deus. Mas o arrependimento que não se mantém em obediência se dissolve em desespero. Logo, o velho rei voltou a perseguir o jovem, e o ciclo recomeçou. O trono que fora dom de Deus, agora era prisão de um homem que não sabia mais descansar na vontade divina. O tempo passou, e enquanto Davi se fortalecia no deserto, Saul se enfraquecia em seu próprio trono. Os profetas já não o visitavam. Os sonhos haviam cessado, e o silêncio de Deus era ensurdecedor. O homem que um dia fora a esperança de Israel, agora vivia cercado por sombras, e ainda assim, mesmo caído, Deus não o destruíra, porque até o fim, o Senhor queria mostrar a Israel o que acontece quando um homem tenta reinar sem ouvir a voz do Altíssimo. O silêncio de Deus é o som mais aterrorizante que um homem pode ouvir. Saul, que um dia fora o escolhido, agora vagava em trevas espirituais. As vozes que o guiavam antes, a de Samuel, a do Espírito, a da certeza da unção, haviam cessado. O trono parecia mais frio a cada dia. O exército, antes numeroso e confiante, agora temia o futuro. Davi estava exilado, os filisteus se fortaleciam e o rei de Israel estava só. Nenhum profeta falava mais com ele. Nenhum sonho lhe trazia direção. Nem mesmo o Urim, o oráculo sagrado dos sacerdotes, lhe dava resposta. Saul clamava, mas o céu permanecia fechado. Foi então que o medo o consumiu. Quando ouviu que o exército filisteu havia se reunido em Sunem, seu coração desmaiou dentro dele. Mandou consultar o Senhor, mas nada, nenhum sinal, nenhuma palavra, nenhum suspiro divino. Então, desesperado, fez o impensável. Ordenou que lhe encontrassem uma mulher com espírito de necromancia. Aquilo que ele mesmo havia proibido em Israel, agora se tornava sua última esperança. Os servos hesitaram, mas sabiam que o rei já não raciocinava como antes. Encontraram uma mulher em Endor, e Saul, disfarçado, foi até ela.
Ele já não usava a coroa, nem as vestes reais. Cobriu-se com um manto simples e, acompanhado de 2 homens, caminhou pela escuridão. Era um rei, mas parecia um fugitivo. A mulher, ao vê-lo, desconfiou. Tu bem sabes o que Saul fez, como eliminou os médiuns e adivinhos da terra. Por que, pois, armar-me cilada para me fazer morrer? Mas Saul jurou em nome do Senhor, ironia terrível, que nenhum mal lhe aconteceria. Faz-me subir, Samuel, pediu ele com voz trêmula. A mulher começou o ritual. De repente, seu semblante mudou. Vejo um Deus subindo da terra, exclamou. Saul perguntou, como é a sua aparência? E ela respondeu, um ancião vem subindo envolto num manto. Saul se curvou, reconhecendo imediatamente a figura de Samuel. O profeta morto apareceu, não pela arte da mulher, mas pela permissão de Deus, que queria mostrar ao rei o resultado de sua rebelião. E a voz que ecoou não foi de consolo, mas de juízo. Por que me perturbaste, fazendo-me subir? Saul respondeu com desespero, estou muito angustiado. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se desviou de mim e não me responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso, te chamei, para que me faças saber o que devo fazer. Mas Samuel respondeu com palavras cortantes. Por que, pois, me perguntas? Visto que o Senhor se desviou de ti e se fez teu inimigo, o Senhor fez para contigo como disse por meu intermédio. Rasgou de ti o reino e o deu a Davi, filho de Jessé. Porque não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste o ardor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. A sentença caiu como um trovão. Saul caiu por terra sem forças. Todo o seu corpo tremia. Aquilo que ele temia ouvir tornou-se inevitável. Deus o havia rejeitado. O homem que começara sua jornada entre louvores, agora terminava ouvindo a condenação de seus próprios erros. A mulher de Endor, assustada, tentou consolá-lo. Matou um bezerro, preparou pão, insistiu para que o rei comesse. Mas Saul já não tinha fome, nem ânimo. O homem que outrora comandara exércitos agora precisava ser levantado por uma feiticeira. Sua alma estava despida, sua fé consumida, sua esperança morta. Ele se levantou, comeu mecanicamente e partiu, um corpo vivo com o espírito já entregue ao destino. Enquanto isso, os filisteus marchavam com força. O vale de Jezreel se encheu de lanças e escudos. Israel se preparava, mas o medo pairava sobre os soldados. Davi, por sua vez, vivia em Ziclag, entre os filisteus, fingindo ser aliado deles. Deus o havia tirado do caminho do rei para poupá-lo do julgamento que estava prestes a cair. No dia seguinte, o campo de batalha foi manchado de sangue. Israel recuava diante dos filisteus. Flechas cortavam o ar e a confusão se espalhava. Os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua, tombaram um a um. O rei, ferido pelos arqueiros, sabia que seu fim chegara. Pediu a seu escudeiro, arranca tua espada e atravessa-me, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. Mas o escudeiro recusou, tomado de medo. Então Saul pegou a própria espada, firmou-a no chão e lançou-se sobre ela. Assim caiu o primeiro rei de Israel, vencido não pelos filisteus, mas pela própria desobediência. Seu escudeiro, vendo-o morto, fez o mesmo. O exército fugiu, as cidades foram invadidas, e os filisteus cortaram a cabeça de Saul, pendurando-a no templo de Dagom, seu deus pagão. Parecia o fim de toda a promessa, o fracasso de uma linhagem que começara com tanto brilho. Mas, na verdade, era o início de uma nova etapa, o tempo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando os habitantes de Jabes-Gileade souberam o que os filisteus haviam feito ao corpo de Saul, marcharam à noite, arriscaram suas vidas e recuperaram os restos mortais do rei e de seus filhos. Queimaram-nos e enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira.
Mesmo em sua morte, Saul ainda era lembrado como aquele que um dia libertara Jabes. Era o gesto final de honra para um homem que perdera tudo, menos a lembrança de quem fora. A história de Saul é uma das mais trágicas das Escrituras. Ele foi escolhido, ungido, fortalecido e, mesmo assim, perdeu-se. Sua vida nos ensina que o dom sem obediência se torna maldição e que a presença de Deus não pode ser substituída por esforço humano. Saul começou guiado pela fé, mas terminou guiado pelo medo. E no fim, o trono que ele tanto lutou para proteger tornou-se seu túmulo. Mas até nesse fim há graça, porque Deus permitiu que o nome de Saul fosse lembrado, não apenas como advertência, mas como lembrança de que até os escolhidos podem cair se não permanecerem humildes diante dele. Israel chorou seu rei, e Davi, ao saber de sua morte, rasgou suas vestes e lamentou profundamente. Disse: "Como caíram os valentes, montanhas de Gilboa! Sobre vós não caia orvalho nem chuva." E sim terminou a história de Saul, o primeiro rei de Israel. O homem que foi maior do que todos, e ainda assim menor do que sua própria desobediência. Seu legado ecoa como um aviso eterno. O poder sem submissão é vaidade, e a unção sem obediência é perda. Deus o escolheu, mas Saul não escolheu permanecer com Deus. E nisso sua história se tornou uma das mais profundas lições sobre o perigo de se afastar da voz divina que um dia o chamou. O clímax da história de Saul não é apenas o seu fim físico, é o momento em que a distância entre o homem e Deus se torna irreversível. Quando a unção se apaga, quando a voz que o guiava emudece, e quando a coroa que ele tanto defendeu já não tem sentido algum. É o instante em que o escolhido percebe que sua queda não veio de fora, mas de dentro. Depois de consultar a mulher de Endor, Saul caminhou em silêncio até o campo de batalha. A noite anterior havia sido longa, e o peso das palavras de Samuel ecoava como trovões dentro de sua alma. "Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo." Não havia descanso, nem esperança. Apenas a certeza de que tudo o que um dia brilhara em sua vida agora seria entregue às sombras. Ele tentou dormir, mas o sono fugiu dele. Tentou orar, mas as palavras não encontravam direção. Quando a aurora surgiu sobre as montanhas de Gilboa, o rei olhou para o horizonte e soube: aquele seria o seu último dia. Os filisteus marchavam com disciplina e confiança. Seus carros de ferro cintilavam à luz do sol nascente. Saul, ao ver o tamanho do exército inimigo, sentiu o coração apertar. O homem que um dia enfrentara milhares sem medo, agora tremia diante da realidade que construíra com as próprias mãos. Ele olhou para seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua, e viu neles o reflexo do que poderia ter sido. Jonatas, especialmente, era um raio de luz no meio de sua escuridão. Um homem fiel, justo, leal a Davi e a Deus. Saul o amava, mas também o via como lembrança viva de tudo o que perdera. A batalha começou com o som estrondoso dos chifres filisteus. As lanças voaram, os gritos ecoaram e o chão tremeu sob os pés dos guerreiros. Israel resistiu bravamente, mas o inimigo era numeroso e implacável. Saul lutou com força, mas o peso da rejeição o consumia. Ele ainda empunhava a espada, ainda gritava ordens, mas seu espírito estava quebrado. Não havia mais aquele fogo santo que o movia quando o Espírito de Deus vinha sobre ele. Agora, cada golpe parecia apenas adiar o inevitável. Jonatas caiu primeiro. A notícia correu como uma lâmina cortando a alma de Saul. Ele gritou o nome do filho, mas o som se perdeu entre o barulho das armas. Um dos seus servos tentou protegê-lo, mas o rei estava desolado. A dor, o cansaço e o desespero se misturaram até que ele já não sabia se lutava contra os filisteus ou contra o próprio destino.
As flechas começaram a chover e uma delas o atingiu profundamente. A dor física foi pequena perto da dor espiritual. Enquanto o sangue escorria por sua armadura, Saul olhou ao redor e viu seu exército em fuga. Os homens que o chamavam de rei agora corriam e ele sabia. Sua liderança havia se perdido. O trono não era mais dele, o povo não o seguia mais. E Deus, o Deus que um dia o levantara, agora estava em silêncio. Aquele silêncio o ensurdecia mais do que o grito dos inimigos. A flecha seguinte atravessou-lhe o abdômen. Saul caiu de joelhos. O mundo começou a girar em volta dele. Ele lembrou de Samuel, de quando foi ungido com óleo diante do povo. Lembrou de quando o Espírito de Deus veio sobre ele e o transformou em outro homem. Lembrou das vitórias contra os amonitas, dos dias em que a presença de Deus o guiava com clareza. Lembrou de Davi tocando a harpa e trazendo paz ao seu coração. E então percebeu, ele mesmo destruíra tudo isso. O escudeiro correu até ele. Meu senhor, precisamos ir. Mas Saul apenas balançou a cabeça. O jovem olhou ao redor, desesperado. O inimigo avançava e não havia escapatória. Arranca tua espada e atravessa-me, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. O escudeiro tremia. Não, meu rei, eu não posso. Então Saul segurou a própria lâmina. O aço refletia o céu cinzento sobre Gilboa. Ele ergueu os olhos uma última vez e seus lábios murmuraram uma oração quase imperceptível. Talvez um pedido de perdão, talvez um reconhecimento tardio. E com um movimento decidido, lançou-se sobre a espada. Assim caiu Saul, o primeiro rei de Israel. Aquele que foi chamado, ungido e fortalecido, mas que terminou só, ferido e esquecido. Seu escudeiro, vendo-o morto, fez o mesmo. E naquele instante, o silêncio voltou a cobrir a montanha. Apenas o vento e o eco distante dos filisteus, celebrando sua vitória, quebravam a quietude do campo. Horas depois, os inimigos encontraram o corpo do rei. Tiraram-lhe as armas, decapitaram-no e penduraram sua cabeça no templo de Dagon, como um troféu de humilhação. As muralhas de Bet-Sean receberam os corpos de Saul e de seus filhos, expostos para todos verem. Israel, que antes fora temido, agora se tornava motivo de escárnio, e a glória que outrora brilhou sob a unção do Senhor agora estava coberta de vergonha. Mas mesmo ali, nas sombras da derrota, Deus ainda agia. Pois a morte de Saul não foi apenas o fim de um homem, mas o início do reinado de Davi, o rei segundo o coração de Deus. O Senhor não havia abandonado Israel. Ele apenas encerrava um ciclo, e como toda purificação, essa também veio pela dor. Naquela mesma noite, os homens de Jabes-Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito. Lembraram-se de Saul, o mesmo que no início de seu reinado libertara sua cidade do inimigo. E movidos pela gratidão, marcharam em silêncio pela escuridão. Invadiram as muralhas de Bet-Sean, retiraram os corpos e os levaram de volta para enterrar com honra. Queimaram-nos, recolheram os ossos e os sepultaram debaixo de uma tamargueira. Depois, jejuaram 7 dias. O fim de Saul foi trágico, mas também profundamente humano. Ele começou humilde, foi elevado por Deus, mas se perdeu no orgulho e na desobediência. Ainda assim, até o último suspiro, Deus lhe permitiu dignidade suficiente para morrer como guerreiro. Nenhum de seus inimigos o matou. Ele mesmo decidiu o fim, mostrando que mesmo em ruína, ainda possuía traços da coragem que um dia o fez rei. Naquele campo manchado de sangue, a história mudou. O trono de Israel ficou vazio e o céu preparava um novo ungido para ocupá-lo. O Senhor, que havia retirado seu espírito de Saul, agora o derramaria sobre Davi com poder. E as palavras do profeta Samuel, aquelas que um dia pareceram duras, tornaram-se verdade eterna. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração.
O clímax da vida de Saul é, portanto, uma lembrança dolorosa de que não há trono suficientemente alto para sustentar um coração que se afasta de Deus. A unção não é um privilégio, é uma responsabilidade. E aquele que é escolhido deve permanecer dependente do Senhor até o último dia. Saul caiu, mas sua queda ecoa como um alerta divino a todos que um dia são chamados para servir. O mesmo Deus que exalta é o Deus que disciplina, e somente os que permanecem fiéis até o fim herdarão a verdadeira coroa. O reinado de Saul terminara, mas suas consequências ecoavam por toda Israel. As colinas de Gilboa ainda guardavam o cheiro de ferro e sangue, e o silêncio que se seguiu à batalha era pesado como um luto coletivo. Homens, mulheres e crianças perguntavam-se como o escolhido de Deus podia ter caído de maneira tão trágica. E no meio dessa dor surgia a figura de Davi, o jovem que Saul tentou destruir, agora chorando sinceramente pela morte do rei que o perseguira. Quando a notícia chegou a ele, Davi rasgou suas vestes, chorou e jejuou. Não por política, não por conveniência, mas porque compreendia o peso da unção. Mesmo rejeitado por Deus, Saul ainda fora o ungido. E Davi, que também havia sido chamado, sabia o que significava carregar o favor do Altíssimo e o quão terrível era perdê-lo. Ele escreveu então um cântico fúnebre, um dos mais belos e dolorosos registros de toda a Escritura. Como caíram os valentes! As armas de guerra pereceram. Essas palavras não apenas lamentavam um rei morto, mas selavam o encerramento de uma era. O corpo de Saul jazia sob a tamargueira e o trono de Israel estava vazio. Mas Deus nunca deixa o trono dele sem rei. O Senhor levantava agora aquele que esperara em silêncio, o que fora moldado nas cavernas e provado nas perseguições. Davi subiria, mas não sem antes entender a lição que a vida de Saul deixara gravada para todos os que fossem um dia escolhidos. O dom sem obediência é apenas ruído. A força sem humildade se torna destruição. E a coroa sem submissão a Deus é apenas peso e vaidade. A história de Saul, contada até o fim, não é apenas sobre queda, é sobre advertência. Ele começou pequeno e isso agradou a Deus. Era um homem simples, do campo, que não acreditava ser digno de liderar. O Senhor o ergueu diante do povo, ungiu-o com poder e fez dele o primeiro rei de Israel. Nenhum inimigo podia detê-lo enquanto o Espírito do Senhor estava com ele. Mas quando a voz da própria vontade se tornou mais alta que a voz de Deus, o trono começou a ruir. O problema de Saul não foi falta de talento, coragem ou fé no início. Foi a impaciência, o desejo de controlar o tempo e a obra que pertenciam somente ao Altíssimo. Quando Samuel o confrontou pela desobediência contra os amalequitas, Saul tentou justificar-se. Eu obedeci ao Senhor. Mas a obediência parcial é desobediência completa. Ele preservou o que Deus mandara destruir e poupou o que deveria ser sacrificado. Foi naquele instante que Samuel pronunciou uma das frases mais marcantes da Bíblia: a obediência é melhor do que o sacrifício. Saul não compreendeu isso e por isso perdeu tudo. Sua história é a prova viva de que a unção não é garantia de permanência. O Espírito Santo o ungiu, o capacitou, o tornou outro homem, mas não o obrigou a continuar fiel. O livre-arbítrio permaneceu, e o coração de Saul escolheu a si mesmo em vez de Deus. Essa é a tragédia do primeiro rei. Ele recebeu tudo o que precisava para permanecer, mas não conseguiu se manter dependente. E quando o homem se torna senhor da própria vontade, até o favor divino se torna peso. Israel chorou, mas aprendeu. Davi, ao assumir o trono, não se esqueceu das montanhas de Gilboa. Ele compreendeu que o mesmo Deus que levanta um rei pode derrubá-lo no instante seguinte, se o coração se afastar da sua vontade. Por isso, quando pecou, Davi não fez como Saul. Não se justificou, não culpou outros, não escondeu sua falha. Prostrou-se e clamou:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Saul buscou preservar a coroa, Davi buscou preservar a presença. Um tentou manter o poder, o outro o favor. E é por isso que um foi rejeitado e o outro restaurado. Mas há algo de redentor até mesmo na tragédia de Saul, porque sua história mostra que Deus continua sendo soberano mesmo quando o homem falha. Ele transforma a queda em lição, o erro em advertência e a ruína em testemunho. A vida de Saul não é para ser esquecida, é para ser lembrada, pregada e entendida por todo aquele que um dia for chamado a servir. Pois o mesmo Espírito que um dia o levantou ainda age, ainda unge e ainda busca corações quebrantados que não queiram apenas o trono, mas o altar. Quando Davi subiu ao poder, não o fez por conquista, mas por promessa. Ele aprendeu a esperar o tempo de Deus, algo que Saul nunca compreendeu. E é essa diferença que separa os que são apenas escolhidos daqueles que são aprovados. Ser escolhido é receber o chamado. Ser aprovado é suportar o processo. Saul foi escolhido, mas não suportou o processo. Davi foi escolhido e esperou até o último instante, e por isso foi aprovado. A história do primeiro rei termina, portanto, como um espelho para todos nós. Quantas vezes Deus nos chama, nos levanta, nos unge, e ainda assim resistimos à sua vontade. Quantas vezes buscamos preservar o que Deus quer substituir ou manter o que Ele quer renovar. Saul queria segurar um trono que já não era dele. E isso o destruiu, porque tudo o que Deus não abençoa se torna peso sobre os ombros. Mas há um detalhe final, silencioso e poderoso. Mesmo em sua morte, Saul foi lembrado. Davi, em nenhum momento, apagou seu nome da história. Pelo contrário, o honrou, mandou resgatar seus ossos e os sepultou com dignidade. E isso mostra que, embora Saul tenha falhado, Deus não o apagou da memória de Israel, porque o amor e a misericórdia do Senhor são maiores do que os erros dos homens. No fim, Saul nos ensina que a verdadeira grandeza não está em começar bem, mas em terminar fiel. Ele teve tudo, unção, vitória, poder, mas não teve permanência. E é essa permanência que Deus busca em cada servo seu, não apenas mãos fortes para lutar, mas corações obedientes para permanecer. Que a história de Saul ecoe em nós como um lembrete e uma advertência. O chamado é santo, o trono é passageiro e a presença de Deus é tudo. Sem ela, até o mais alto rei se torna prisioneiro de si mesmo. Mas com ela, até o menor dos servos se torna invencível. E assim, entre lágrimas e silêncio, o primeiro capítulo da monarquia de Israel se encerrou. A unção passou de um ombro a outro, o Espírito se moveu novamente e o propósito de Deus continuou. Porque o reino nunca dependeu de homens perfeitos, mas de corações dispostos. Saul caiu, Davi se levantou e o Senhor permaneceu, como sempre, no trono eterno.